O Vasco, nesse período que teve Eurico no poder, 25 anos e 6 meses, o Vasco ganhou 17 títulos. O nosso rival ganhou 16 títulos. O Vasco virou o líder no cenário aqui no Rio de Janeiro em termos de conquistas. A relação ao nosso rival, o Vasco teve 45 vitórias e 41 derrotas. São os números do Eurico. Você pega os outros 25 anos e 6 meses, o Flamengo tem 24 títulos e o Vasco tem 4. O Flamengo ganhou 48 partidas e o Vasco 24 no confronto direto. Essas coisas o torcedor tem que parar e analisar. Não é só o declínio do Vasco, é como o Vasco impedia o crescimento do outro. Como o Eurico batendo de frente, impedia o domínio do cenário. Eles passam a ser dominantes no cenário como eram antes. É que você é muito novo. O Vasco, até o Eurico assumir em 86, o Vasco sempre foi terceira força do Rio, em termos de conquistas e em termos de representatividade. O Vasco não tinha representatividade e não tinha título. O Fluminense tinha mais. Era o maior campeão. O Fluminense tinha mais título que o Vasco, o Flamengo tinha mais título que o Vasco. E o Vasco brigava com o Botafogo, em termos de desempenho desportivo. O Eurico alçou o Vasco a um patamar que o Vasco nunca esteve. Esse patamar que você se vangloria com os adversários, foi o Eurico que levou. O Eurico levou o Vasco a um patamar de ser liderança desportiva e liderança institucional. O Vasco passou a liderar o cenário institucional e passou a liderar o cenário desportivo. E, infelizmente, no final do período da gestão Eurico do início, o Eurico não conseguiu manter o Vasco líder do cenário desportivo, apesar de que os adversários também não ganhavam. Se você for pegar o período de 2000 a 2008, o Flamengo tem 1 ou 2 títulos ali, mas não é um disparate que tem hoje em dia. Hoje em dia é um disparate absurdo. Teve Nacional, foi só o brasileiro. Teve a Copa do Brasil em cima do Vasco. Que o Vasco chegou na final.